Bom dia, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, então, vamos ver sobre divisão de números racionais, tá bom? Já vimos multiplicação nas aulas anteriores, agora vamos para a divisão, tá? Só relembrando coisas que vocês já viram, mas relembrando aí agora números com vírgulas e frações, enfim. A divisão aí, então, de 23,20 por 8. Vou colocar aqui na chave o 8. Então, vai ficar 23,20 dividido por 8. Tudo bem até aí? Só coloquei esse dividido por esse, tá? Agora aqui, eu tenho uma vírgula aqui, certo? E aqui eu não tenho vírgula, então eu tenho que adicionar uma vírgula aqui, tá bom? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2 casas. Eu tenho que igualar essas casas depois da vírgula. Se eu tenho 2 casas, como que eu igualo? Colocando zeros, tá? Então, se eu tenho 2 casas, eu vou colocar 2 zeros aqui, tá bom? Feito isso, as casas estão iguais, eu corto a vírgula, tá? Então, esse aqui vai ficar 2.320 dividido por 800. Mas tem uma outra regrinha que ainda dá para simplificar melhor ainda, que é o quê? Quando eu tenho um zero aqui e um zero aqui, eu posso cortar esses zeros, tá? Simplificar eles. Eu tiro esse zero e tiro esse zero. Se eu tivesse 2 zeros aqui, eu poderia cortar os 2 zeros com os 2 zeros aqui, mas eu só tenho um zero aqui. Então, é um zero com um zero, tá bom? Então, simplificando mais ainda isso, ficaria 232 dividido por 80, tá? Agora é só fazer a divisão normalmente, vocês já estão acostumados, tá bom? Vou pegar aqui 232 para dividir por 80, vai dar por 2, 2 vezes 8, 16, dá 160, faço a conta de menos, sobrou 72. Para continuar essa conta, eu coloco uma vírgula e um zero aqui. Fica 720, tá? 8 vezes 9, 72, dá 720, que dá zero. Então, o resultado de 23,20 dividido por 8 é 2,9. Mais um exemplo aqui, então, tá? Número 2. 2,9 dividido por 2. Vou fazer a mesma coisa. 2,9 dividido por 2. Tenho vírgula aqui? Não, aqui eu tenho. O que eu tenho que fazer? Eu acrescento uma vírgula aqui e igualo a quantidade de casas que tem depois da vírgula, com os zeros. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? Uma casa, então eu vou adicionar um zero, tá bom? Feito isso, corto as vírgulas, isso vai ficar 29 dividido por 20. Só fazer a divisão normalmente. Dá por 1, 1 vezes 20 dá 20, aqui sobra 9. Para continuar essa conta, eu acrescento uma vírgula aqui e um zero aqui. Ficou 90 dividido por 20. Dá 4, que dá 80. Sobra 10. A vírgula já está aqui, então eu só acrescento um zero aqui. 20 vezes 5, 100. Menos 100, 0. Então, 2,9 dividido por 2 é 1,45. Agora um exercício com vírgula. Agora fazendo jogo de sinais, tá bom? Vamos juntar aí regrinha de sinais. Vou montar a conta aqui. Menos... Opa. Eu vou montar a conta sem o sinal de menos ou sem o sinal de mais, tá? Eu vou fazer o jogo de sinal no final. Então, vai ficar 1,55 dividido por 0,25. Nesse caso, os dois aqui tem vírgula, certo? E quantas casas tem depois da vírgula aqui? 2. Quantas casas tem depois da vírgula aqui? 2. As casas já estão iguais, as vírgulas já estão iguais. Eu só corto a vírgula, simplesmente, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, 155 dividido por 0,25. Só que uma coisa que eu sempre falo na aula pra vocês, esse zero aqui, ele está de que lado do 25? Ele está à esquerda. Então, ele não serve pra nada, ele é um zero à esquerda. Então, eu vou cortar esse zero aqui também. Melhorando isso daqui, vai ficar 155 dividido por 25, tá bom? 15 não dá pra dividir por 25, mas 155 dá. Dá por 4. 4 vezes 5, 25, peraí, não dá mais. Dá por... Dá por 6. 25 vezes 6, 30. 15, é isso mesmo. 150, vai sobrar 5. O que eu faço?
acrescento uma vírgula e acrescento um zero aqui. Dá por 2, 2 vezes 25, 50. Dá zero, dá 6,2. Mas não esqueça agora que a gente tem que ver regra de sinal. Aqui eu tenho menos, aqui eu não tenho sinal. Quando eu não tenho sinal, ele é positivo. Então, menos com mais, menos 6,2. Mais um exemplo aqui, mas agora com fração, tá bom? Regrinha de fração na divisão. Sempre vai ser assim na divisão, tá? Vou copiar o primeiro. Aqui não tá dividindo, eu vou trocar pelo inverso da divisão, que é a multiplicação. Se é mais, o inverso da soma é subtração, o inverso da multiplicação é divisão. E assim, ao contrário também, o inverso da subtração é a adição e o inverso da divisão é a multiplicação. Multipliquei pelo inverso, eu tenho que inverter a segunda fração. Então, eu copio a primeira, multiplico, troco o sinal, né? E inverto a segunda. Então, vai ficar menos 4/3. Só inverti aqui, tá bom? Mudei o sinal e inverti, só isso. Agora, o que eu vou fazer? Vou multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse, tá bom? 1 vezes 4, 4. E 2 vezes 3, 6. Menos com menos, mais. Terminou aí? Não terminou aí. Tenho que fazer essa fração se tornar irredutível. Lembra disso? Então, vai ficar assim, ó, 4/6. Os dois tem na tabuada do 2. Então, eu vou simplificar por 2 e simplificar por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 2/3. Agora, um exemplo aqui, tá bom? Que mistura os dois casos, a fração com o número decimal. Tem duas formas de resolver. Você pode transformar a fração em número decimal, dividindo esse por esse, ou simplesmente transformar esse em fração. Eu, particularmente, prefiro transformar o número em vírgula com fração, tá bom? Mas vocês resolvam do jeito que vocês acharem melhor, tá? Vou copiar aqui, então, o menos 3/7 dividido por... Como é que faz aqui mesmo? Eu copio 4 sobre... Quantas casas tem depois da vírgula? Uma. Então, eu coloco sobre 10. Se fosse 2, sobre 100 e assim sucessivamente. Agora, a regrinha que eu expliquei no exemplo anterior. Eu vou copiar a primeira fração, vou multiplicar e inverter a segunda fração. Tudo bem? Agora é só fazer esse vezes esse e esse vezes esse. 3 vezes 10, 30. E 7 vezes 4, 28. Menos, quando não tem sinal, é mais. Menos com mais é menos. Acabou aí? Não, ainda dá para simplificar essa fração, deixar ela na forma irredutível. Então, aqui, menos 30 sobre 28. Tem na tabuada do 2, então dá para dividir por 2. 30 dividido por 2, 15. E 28 dividido por 2, 14. Agora sim, acabou.